E aí, gente, tudo bem? Eu vou falar uma coisa pra vocês que nem eu imaginava falar. Tô com saudade de vocês, cara. Verdade. Não é mentira, não. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam na casa de vocês, isolados o máximo possível e evitando de entrar em contato com pessoas aí que não fazem parte do seu círculo, né, para evitar as contaminações. E logo menos a gente tá junto, assim eu espero. Pessoal, a gente vai começar a apostila 2 e finalmente. E a gente vai trabalhar um tema que é consequência, né, do que a gente havia trabalhado anteriormente. Nós estávamos falando sobre o mundo urbano, sobre o êxodo rural. Nós estávamos falando sobre a agricultura e agora a gente vai falar sobre o mundo urbano. A gente vai sair então do campo e vir para a cidade, tá? Bom, quando a gente fala do mundo urbano, a gente tem que entender um pouquinho a origem das cidades e a forma como elas foram crescendo e foram se evoluindo. É super tranquilo, tá? Não é nada fantasmagórico. Então a gente vai trabalhar com alguns conceitozinhos primeiro, para depois a gente falar um pouco sobre o que de fato é o crescimento urbano e a urbanização, tá? As causas, as consequências de tudo isso. Então a primeira coisa é a gente entender um pouquinho sobre as cidades. Quando a gente fala sobre as cidades... Peraí que não tá... Aqui... Tive que voltar tudo, problemas técnicos. Enfim, quando a gente fala sobre a cidade, a gente tem que entender o que é a cidade, qual que é a origem das cidades, tá? Primeira coisa, né? As cidades são as áreas onde os seres humanos vivem, são repletos de construções e de prédios, tá? Bom, só que lá no passado, e no passado que eu falo é no período que a gente começou a se sedentarizar, no período que as primeiras cidades surgiram, elas surgiram às margens de importantes rios, né? No crescente fértil que ia ali do rio Nilo até os rios Tigre e Eufrates no Oriente Médio, nas margens do rio Indo, na Índia, nas margens do rio Ganges, na Índia, nas margens do rio Amarelo, na China, enfim, os rios, eles sempre foram fundamentais. E você sabe me dizer por que as primeiras cidades surgiram às margens dos rios? Pensa aí. Pois nas margens dos rios a gente tem a facilidade de obtenção de recursos, como a água, para abastecimento dos humanos e dos animais que eles criavam. Então, isso era o primeiro e grande fator. O segundo motivo que a gente tem é relacionado à presença de solos férteis nas margens dos rios. No período das cheias, né, quando o volume dos rios aumentava, o que acabava acontecendo é que levava junto com essa água, ela levava bastante matéria orgânica e, consequentemente, bastante nutrientes eram fixados no solo, tornando os solos das margens desses rios bastante fértil, né? Então, esse solo bastante fértil fazia com que a população conseguisse ter uma produção agrícola ainda maior. Consequência disso, a população foi se fixando nas margens dos rios e a população ela foi crescendo bastante. Nesse mapinha aqui, a gente consegue enxergar as principais cidades da antiguidade. E o que elas têm em comum é que elas estão nas margens de rios. E essas áreas pintadas na cor verde são as áreas de vales agrícolas férteis, certo? Então a gente tem aqui na esquerda do mapa, né, no oeste do mapa, o rio Nilo, na África. A gente também tem a presença dos rios Tigre e Eufrates no Oriente Médio. Né, na parte mais central a gente tem o rio Indo na Índia e o rio Amarelo na China, no leste do mapa. Ok? Bom, quando a gente fala das cidades, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre os seus conceitos. Então, a cidade ela pode ser definida como uma concentração, né, um local de concentração de moradias e construções. É nas cidades que a gente vê uma organização por meio de ruas, praças, quarteirões, avenidas, onde a gente tem a maior concentração populacional aqui no Brasil, certo? Enfim, e o que é interessante é que a cidade, né, nesse conjunto de infraestruturas, ela oferece a seus moradores, faltou um espaço aqui, tá? Ela oferece aos seus moradores diversos tipos de serviço.
hospitalar, educacional, de lazer, de telecomunicações, enfim. E só para a gente constar, né? Não, e só para a gente constar. E só para constar, aqui no Brasil a gente tem 5.570 cidades ou municípios. E é isso que a gente vai falar. Qual que é a diferença de cidade e município? Na verdade, cidade e município basicamente são iguais, tá? O município, ele engloba a cidade, que é a área urbana, e o campo, a zona rural. Então, o município ele é definido como a área territorial total, que é administrada por uma prefeitura pelos vereadores, né? Então, é uma unidade política de tamanho pequeno, onde eu tenho a zona rural e a zona urbana dentro desse território, tá? Já a cidade ela é concebida como área urbana, simples, ponto, só isso. Que é onde, repito, se concentram prédios, casas, praças, locais de lazer, etc, etc. Então percebam que todo município tem uma cidade, certo? Então o município, ele engloba uma cidade. Como é o caso dessas duas imagens que a gente tem aqui. Essas duas imagens, elas mostram pra gente a diferença entre cidade e município. Em São Caetano do Sul, que é a imagem da esquerda, a gente tem uma área que é só área urbana, eu não tenho praticamente zona rural. Então, São Caetano do Sul, ela é uma área de cidade dentro de um município, eu não tenho zona rural, tá? Já a cidade de Sumidouro é interessante que ela é uma cidade muito pequenininha, certo? E a área urbana dela é muito pequena em comparação com a sua área rural. A área urbana é bem este pontinho minúsculo aqui, certo? E todo o restante são áreas rurais. Município engloba a área urbana e a área rural, né? Então o município engloba o campo e a cidade. E a cidade é apenas a área das construções, como a gente observa aqui em São Caetano. Ruas, avenidas, praças, enfim. Certo? E uma coisa que é interessante, né? O número de municípios e o número de cidades no Brasil é o mesmo, porque o município ele é administrado na cidade, né? Eu não tenho prefeitura no campo, né? Eu tenho uma prefeitura dentro da cidade. Então a cidade e o município eles são sinônimos por causa disso. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do crescimento urbano. Antes da gente falar do crescimento urbano, a gente tem que entender um pouquinho como eram as cidades antigas. Percebam, essa cidade é que ela tem muros, tá? Isso é a cidade de fato, uma praça central, né? Uma igreja muito próxima, e as casas foram sendo construídas sempre dentro desses muros. A gente está falando de cidades antigas, do período feudal, do período medieval, onde esses muros serviam de proteção para essas cidades, tá? Isso daqui é muito comum na Europa, tá? A gente não tem tantos exemplos aqui na América. Essa cidade, que bacana, ela foi construída, né, num esquema de figura geométrica. E as partes mais novas das cidades foram sendo construídas fora desse muro, certo? Então percebam que a cidade ela foi crescendo, a área urbana, as construções elas foram crescendo. E é justamente isso que a gente tem que entender, tá? Que a cidade ela só de fato começou a crescer a partir das revoluções industriais. O ritmo de crescimento urbano, né, a cidade crescia pouquíssimo. Só que a urbanização ela acelerou por conta por conta da Revolução Industrial. A Revolução Industrial provocou um êxodo rural. A galera saía do campo e ia até as cidades para trabalhar nessas indústrias. Porque as indústrias elas mudaram a vida urbana, né, a vida da cidade. Mais ruas foram calçadas, né, então deixou de ser aquela área de barro, que era uma terra batida, quando chovia era uma desgraça. As ruas começaram a ser pavimentadas, calçadas, surgiram os parques públicos, o comércio começou a crescer e se diversificar por conta da indústria. Os trens, os metrôs para levarem os trabalhadores para as cidades, né? Muitas vezes o cara morava mais afastado e tinha que ir até uma área mais central para trabalhar.
os trens, os automóveis, enfim, a eletricidade se tornou comum. Tudo isso fez com que a cidade crescesse. A infraestrutura urbana dentro da cidade foi um motivo para que a cidade crescesse. E para isso a gente tem que trabalhar alguns conceitos, tá? Que é o conceito de crescimento urbano, que nada mais é quando ocorre o aumento da população das cidades e o espaço territorial, né, ele aumenta, ou seja, eu tenho cada vez mais construções, eu tenho mais ruas, eu tenho mais avenidas, eu tenho mais prédios, eu tenho mais casas e, consequentemente, eu tenho mais pessoas. Então, crescimento urbano nada mais é do que o crescimento populacional das cidades e também o aumento da infraestrutura, certo? Outro importante conceito é o de urbanização, e é muito simples. A urbanização, ela é o momento quando a população urbana cresce mais do que a população rural. E é o que a gente tem aqui neste gráfico aqui no cantinho. A gente percebe que a taxa de urbanização no Brasil, nos anos 40, ela era muito pequena, né? Eu tinha poucas pessoas morando nas cidades e a maior parte morando no campo. Eu tinha 31% da população no campo e 31% nas cidades e 69% no campo. Hoje, a gente tem algo em torno aí de 84% a 85% da população na cidade e apenas 16%, 15% no campo. Percebam que a população da cidade, então, cresceu num ritmo muito maior do que a população rural. Isso é a urbanização. A urbanização é quando o crescimento da população urbana é superior ao da população rural. E é claro que isso traz algumas consequências bacanas para a gente. A primeira delas é a formação de regiões metropolitanas. Quando as cidades vão crescendo muito, né, cidades vizinhas vão crescendo muito, elas vão acabar se encontrando num determinado momento. O que acaba acontecendo? Quando essas áreas urbanas densamente povoadas acabam partilhando o mesmo espaço, a gente tem a formação de uma região metropolitana. Por exemplo, como acontece nessas duas imagens aqui, tá? Nós temos um rio Zico aqui e uma grande avenida. Essas duas áreas, elas são as divisoras entre a cidade de São Paulo, que está na esquerda aqui, e a cidade de Guarulhos, que está na direita. Se a gente não conhecesse essa área, se eu não falasse para vocês que aqui eu tenho Guarulhos e São Paulo, vocês iam acreditar que são cidades diferentes? Eu aposto que não, vocês iam achar que era tudo a mesma cidade, porque a gente não sabe onde começa e termina uma. Isso é uma característica da metropolização, né, da formação das regiões metropolitanas, quando as cidades crescem muito e muitas vezes elas partilham dos mesmos serviços. Por exemplo, eu tenho um transporte de ônibus, né, um transporte urbano, que ele passa nas duas cidades, ele funciona nas duas cidades, certo? Então ele acaba adquirindo serviços semelhantes. É o caso dos metrôs, é o caso dos trens, é o caso dos ônibus urbanos, certo? E o outro conceito que é extremamente importante é o conceito de conurbação. Quando a gente vê esse fenômeno que as duas áreas urbanas elas se chocam, né, elas se encontram, forma uma conurbação. O conceito exatinho de conurbação é o seguinte: é o crescimento horizontal, certo, das áreas urbanas de dois ou mais municípios. Quando essas áreas urbanas elas se juntam, como é o caso dessas duas imagens, a gente tem a formação de uma área metropolitana e de uma conurbação. Por exemplo, a gente tem aqui 3 cidades. A cidade central é Maringá, a gente tem Sarandi e a gente tem Paysandu. Perceba que entre Paysandu e Maringá, a gente tem um espaço que não tem cidades. Aqui eu não tenho uma conurbação, não é conurbado. Só que entre Sarandi e Maringá, percebam que eu tenho áreas urbanas que são contínuas. Eu não sei onde começa Maringá, eu não sei onde começa Sarandi, certo? Isso é a conurbação. As cidades elas foram crescendo, 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 crescendo e
acabaram se juntando. Eu tenho aqui os limites das cidades ainda existindo, né, nessas linhas, certo? O prefeito de Sarandi manda em Sarandi, o prefeito de Maringá manda em Maringá. Só que a formação da região metropolitana faz com que elas tenham serviços em conjunto. E isso pode trazer muita renda, pode trazer dinheiro e melhorias para as regiões. Então a formação das regiões metropolitanas está relacionada à lei. Ok? Então, por meio de legislações, de leis, eu tenho a formação de regiões metropolitanas, como é o caso aí da área de Maringá, Paysandu, Sarandi, a formação da região metropolitana de Campinas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, e das grandes cidades. Outra dica, para ter uma região metropolitana, eu tenho que ter uma cidade muito grande, uma metrópole, influenciando as outras. Ok? E para finalizarmos, a gente vai falar sobre o êxodo rural. O êxodo rural nada mais é do que o movimento da população do campo indo para a cidade, tá? Então eu saio do campo e vou para a cidade. Pode ser no mesmo município ou pode ser em regiões diferentes, tá? Essa imagem que eu tenho aqui embaixo, ela é bastante interessante porque ela mostra o êxodo rural e já mostra algumas causas do êxodo rural. Ela já mostra pra gente o que provoca, o que faz a galera sair do campo. O que a gente enxerga no fundo da imagem ali? Não é o sol. São caminhões, tratores. Então, a tecnologia, ela é uma das causadoras do êxodo rural. E é justamente isso que a gente vai falar, das causas. Além da mecanização que vai substituir o trabalhador, eu tenho também a miséria no campo. A miséria no campo é relacionada à pobreza, certo? O trabalhador, ele recebe salários muito baixos, ele tem uma condição de vida precária, certo? O que muitas vezes obriga ele a sair do campo. Se ele está muito pobre, passando necessidades, ele vai buscar uma condição de vida melhor e ele vai até a cidade. Ok? Outra causa do êxodo rural é a concentração de terras. Quando eu tenho uma concentração de terras, significa que eu tenho muitas terras, eu tenho muita área agrícola na mão de pouquíssimas pessoas. Essas pessoas vão ficar super ricas e elas vão produzir cada vez mais. E o pequeno produtor, ele não vai conseguir competir com esse cara. Então ele vai entrar na questão da miséria do campo também. O que vai acabar acontecendo? Ele não vai conseguir vender seus produtos, ele vai deixar de ganhar dinheiro e vai começar a ter dívidas. E essas dívidas vão fazer com que ele venda a sua propriedade, ou o banco a tome. Se ele perdeu a sua propriedade, significa que uma pessoa vai comprar, né? E normalmente essa pessoa que vai comprar é uma pessoa rica que já tem terras. Então a concentração fica cada vez maior. E por fim, uma das causas do êxodo rural, que a gente acabou de falar também, é a industrialização, né? A cidade, ela traz aquela ilusão de que, pô, eu tenho indústrias, eu vou conseguir um emprego na indústria, eu vou receber bons salários. Isso é uma ilusão, porque nem todo mundo consegue, né, um emprego de imediato. E é aí que a gente entra nas consequências. Uma das consequências é o desemprego, porque nem todo migrante, nem todo camponês que vai para a cidade vai conseguir emprego. Se ele não tem emprego, ele vai ficar em estado de pobreza. E, infelizmente, a gente sabe que na sociedade atual, uma pessoa pobre, ela é marginalizada. Nós já estudamos a marginalização antes, puxa na memória que a gente já falou, tá? Outra coisa, imagina que uma grande quantidade de pessoas vai para a cidade. Será que a cidade vai ter infraestrutura para conseguir suportar o número de pessoas que chegou? Vai ter casa para todo mundo? Vai ter escola para todo mundo? Vai ter hospital para todo mundo? Não vai, certo? Então, uma das consequências do êxodo rural é a falta de infraestrutura. E essa falta de infraestrutura é também conhecida como o inchaço urbano, que é quando a população da cidade cresce muito mais do que o ritmo de crescimento da infraestrutura. Então percebam que cada consequência do êxodo rural está relacionada ao outro item, né? Elas sempre estão interligadas. Certo, jovenzinhos? A nossa aula de hoje era esta.
vocês conseguem fazer todas as atividades que estão na apostila 2. São 3 atividades, podem fazer tranquilo, sem medo, sem dor, sem choro, certo? Porque logo menos a correção vai estar disponível para vocês também no Maestro, ok? Pessoal, de verdade, estou sentindo saudade de vocês. Os seus malas. Tchau, tchau. Ah, não se esqueçam, para fazer as atividades, os testes e o em casa. Agora sim. Tchau!